Se a gente vê aqui, ó, a gente pode ver uma imagem que eu mostro para vocês de um rapaz com 65 quilos e que depois de ter feito vários exercícios, ele foi para 85 quilos. Vocês podem ver assim na foto, em que a gente vê que houve uma mudança física nele, os músculos mudaram, os músculos estão mais fortes, são maiores, a massa muscular dele aumentou. Isso tudo foi resultado do exercício que ele realizou, né, e que ele buscou. Daí a gente se pergunta, então, se para o corpo da gente existe isso, por que, né, por que não existiria uma maneira da gente fazer isso para o cérebro? Então, aqui do lado eu estou mostrando alguém que fez a mesma coisa que o menino, né? Esse rapaz aí do desenho, ele fez exercício para o cérebro bastante. E daí eu quero chamar a atenção para vocês, vocês notam assim, ó, enquanto que o exercício para o músculo a gente consegue enxergar bem quem exercita ou não, o exercício do cérebro ele é uma coisa que fica bem voltada para a pessoa. Às vezes na própria conversa da pessoa a gente nota se a pessoa tem uma mente mais ativa ou não. Mas geralmente se você exercita o teu cérebro, você não vai assim aparecer em público, ó, aquele lá tem um cérebro bombado, né? Então, assim, é uma coisa mais pessoal, é uma coisa mais discreta, muitas vezes o resultado é difícil de ser avaliado, mas com certeza ele existe, tá? E se a gente vai discutir sobre como exercitar o cérebro, a gente vai conhecer várias maneiras, tá? E ainda além de exercitar, a gente já também pode ter uma ideia da condição do cérebro, o que que o cérebro vai poder fazer bem, o que que o cérebro já não é tão bom para fazer. E a gente tem esse conceito de que a idade afeta negativamente as atividades cerebrais. Esse conceito, ele é um conceito, vamos dizer assim, errôneo, se a gente vai dizer que ele afeta como um todo as atividades cerebrais. Na verdade, quando a gente vai adquirindo idade ao longo do tempo, o nosso cérebro ele também vai mudando de forma e ao mesmo tempo em que a gente, tipo, perde capacidade para algumas coisas, para outras a gente consegue melhorar. Então está muito descrito, assim, então, que a capacidade de fazer associações, a pessoa com mais idade tem mais do que uma pessoa mais jovem, porque ela teve mais experiência, ela viu mais coisas, e até tem um ponto em que até a pessoa exercitando, ela pode ter a sua criatividade maior em idades mais avançadas do que quando mais novo, desde que ela consiga ter uma construção cerebral adequada. Porque o que, na verdade, o que a gente nota, e esse é um dos grandes objetivos da gente vir aqui conversar sobre isso, é que as pessoas também, à medida que elas vão adquirindo idade, vão se aposentando, elas vão também meio que desistindo de ativar o seu cérebro, vão fazendo sempre as mesmas coisas, e isso vai trazendo uma progressiva perda de habilidade cerebral. E é isso que a gente tem que combater, e o que a gente espera, conversando hoje aqui, é evitar isso, é tentar dar armas para vocês, não deixar isso acontecer na vida de vocês. Então, assim, o que mais a gente tem que ressaltar é que o que aumenta ainda mais é a necessidade de exercitar o cérebro. Então, enquanto que a idade afeta negativamente essas atividades cerebrais, a necessidade de exercitar o cérebro é maior. Então, na verdade, quando eu me aposentei, eu não tenho que mais pensar nos problemas do trabalho, eu vou ter que buscar outros problemas para o meu cérebro resolver, porque eu não posso deixar ele de ser exercitado. E, ao mesmo tempo, eu tenho que encontrar maneiras de continuar fazendo esse exercício, mesmo que, tipo, a mudança de vida tornou mais difícil eu buscar isso. Tá? É uma obrigação que a gente tem com o nosso cérebro e com a nossa saúde. Aqui a gente conversa, então, assim, um pouquinho, trouxe para vocês algumas ideias, assim, ó, sobre como fazer isso. Tá? Isso aqui é, vamos dizer assim, um resumo geral. Estímulo visual. Tá? A maior parte do nosso estímulo vem pela via visual, né? Então, assim, ó, a gente tem que ler, a gente tem que pôr os olhos em várias coisas. Aqui nesse lado até a gente fala sobre viagem. Quando a gente viaja para novos horizontes, novos ambientes, o nosso cérebro ele trabalha muito. O fato de tu dormir num quarto diferente, como num quarto de hotel, isso leva o teu cérebro a trabalhar muito. Então, se você tem como proporcionar isso na vida, que agora com o Covid a gente acaba não conseguindo tanto, mas é uma possibilidade de abrir novos horizontes para o cérebro, você viajar e você ler. No ler, no momento que você lê, você faz várias viagens. Você pode ter o mundo todo nas páginas do livro, você pode conviver com
pessoas que vivem em outros países, até em outros tempos. Então, o estímulo visual de leitura ele é muito bom. E a gente fala também que o estímulo sonoro também. Então, tem pessoas que ao ler ouvem música, e até o fato de ler em voz alta ele também é muito bom. Isso já foi ressaltado para pessoas que têm assim, problema de déficit de atenção, que o estímulo sonoro de ler em voz alta ajuda muito, em que a pessoa ela está lendo e ao mesmo tempo ela está escutando o som daquilo. Então é uma maneira da gente ter uma leitura mais poderosa, uma maneira de estimular um pouco mais o cérebro, ler em voz alta. Então tá aí uma dica para vocês, querem estimular um pouquinho mais o cérebro, comecem a fazer a sua leitura falando em voz alta. Refletir sobre o assunto. Isso é uma coisa que, com o tempo, a gente acaba deixando de fazer. Muitas vezes, por exemplo, assim, eles falam muito que os professores têm uma capacidade mental que continua quando se ganha idade. Mas é que o professor ele é sempre obrigado a refletir sobre um assunto. Quando vocês, mesmo nessa live, fazem perguntas para nós, a gente tem que responder essas perguntas e a nossa reflexão sobre essas perguntas é um poderoso exercício para o cérebro. Se a gente está numa vida em que a gente não é obrigado a refletir sobre nada, em que não existem demandas chegando para nós, nós é que devemos buscar essas demandas. Nós é que devemos sentar e refletir. Quando a gente senta para ver uma rede social, alguma coisa no computador, fica tudo pronto, nosso dedinho fica passando na tela e o nosso único esforço é dobrar o dedo. A gente lê muito superficial alguma notícia, não reflete, diz, olha, as 30 pessoas que eu olhei, como é que estava a vida delas, elas estão bem, mas eu não sei dar nenhum detalhe sobre o que cada um dos meus amigos estava fazendo. Curti várias coisas e não pensei sobre isso. Então, refletir sobre um assunto é muito importante. Teve um poeta que diz que a gente tem que ter tédio, tá? A gente tem que chocar o ovo do tédio, porque no ovo do tédio, sendo chocado, na hora que ele brota, brota com a criatividade. Então, a gente tem que ter um pouquinho de pensamento, longe de estímulo, refletir sobre as coisas que a gente quer refletir. E se a gente não quer refletir nada, é um sintoma de que a gente precisa buscar alguma coisa. É um sintoma de que a mente está em branco e a mente em branco não está se exercitando. Ter ideia, como é que eu vou explicar assim nesse sentido assim para vocês, é saber aplicar a ideia. Então assim, muitas vezes vocês têm uma ideia, né? Olha, eu olho para essa notícia aqui, eu gostaria de fazer pão. Ah, mas assim, é muito difícil tal, eu gostaria de fazer pão, e a pessoa fica ali uns 3 anos pensando que, um dia eu gostaria de fazer pão. E nunca chegou e pôs realmente a mão na massa, que no caso do exemplo do pão é bem isso, né? Pegar e colocar a mão na massa, ir lá e fazer. Então a gente pode ter as ideias, mas junto com as ideias a gente tem que trazer a ação. Na hora que eu estou trazendo ação, eu estou estimulando outras formas da minha mente, eu estou estimulando o meu corpo a desempenhar ação, eu estou voltando àquela atividade, e isso tem tudo a ver com exercício cerebral. Então, ler, pensar e ter ideias é muito importante para a gente ter a mente exercitada. E isso não é de graça que acontece. A gente precisa cultivar isso. Se a gente não cultiva, progressivamente o nosso cérebro ele vai patinando, ele vai deixando de ter as habilidades que ele até tinha antes, mas que não vão ser mais as mesmas. Isso aqui que eu estou trazendo para vocês é uma imagem até bastante antiga da neurociência. Ali vocês estão vendo a imagem de 2 tipos de cérebro, tá? E a gente tem, então, assim, na medida em que a gente aprende uma atividade, a gente repete ela, o cérebro ele vai reduzir a área estimulada durante essa performance da atividade. O que eu quero dizer com isso? Se vocês olham o primeiro cérebro, o cérebro de cima, vocês olham muitas luzes aqui. Nesse contexto aqui, quanto mais vermelho fica o cérebro, mais atividade ele tem naquele lugar. Então, nessa pesquisa, que foi feita inclusive lá no século passado, nessa pesquisa o pesquisador ele fez um paciente, uma cobaia humana, a fazer alguma atividade e colocou o cérebro dele num aparelho em que mede a sua atividade. Essa atividade era nova. Então, durante essa atividade nova, ele
como é que eu vou dizer para vocês assim, desempenhava e acendia todas essas áreas do cérebro, porque era uma atividade nova, o cérebro não estava preparado para fazer aquilo. Na medida que ele foi ganhando experiência, então o pesquisador sugeria para esse paciente que ele fizesse várias vezes essa atividade, tá? Vou dar um exemplo de uma atividade, por exemplo, apertar 2 botões alternadamente com os dedos, desenhar círculos, então várias atividades mentais. Mas quando era uma atividade nova, o cérebro todo se iluminava. E quando essa atividade se tornou habitual, ou seja, uma atividade que ele estava acostumado a realizar, ele começou a acender áreas menores do cérebro. Porque isso é o princípio de economia da natureza. O nosso cérebro, ele vai tender a sempre fazer o menor trabalho. Por que a gente tem controle remoto em televisão? Porque antes a gente levantava e mexia no aparelho. Hoje a gente não quer levantar. O controle remoto se estabeleceu nas nossas casas porque a gente quer o menos esforço. O cérebro, ele dá um jeito de arrumar os seus controles remotos. Ele dá um jeito de, na sua atividade, trabalhar menos. E daí o que vem de lição para nós que queremos exercitar o cérebro, que queremos aprender como fazer isso? Atividades novas, elas têm mais ativação cerebral. Se eu faço a mesma coisa todo o tempo, não me ajuda. Fulano de tal, ele exercita muito o cérebro dele. Há 20 anos ele faz palavras cruzadas. Se há 20 anos ele faz palavras cruzadas, ele não exercita o cérebro dele. Esse exercício que ele faz, ele é quase inócuo, ele ativa muito pouco o cérebro. Está na hora dele trocar as palavras cruzadas para outra atividade. Ele deveria buscar outra coisa que pudesse estimular o cérebro dele mais. E daí, no momento em que ele se acostumasse com aquela atividade, estava na hora dele buscar outra. Tá? Por exemplo, fulano de tal era um grande músico, tocava violão. Toca há 50 anos violão. Bom, então está na hora dele trocar o violão por um acordeon, por um piano, por uma bateria, o que for. Se ele trocar o instrumento, ele vai estimular o cérebro dele de maneira melhor do que se ele continuar tocando o violão que ele está habituado. Por isso, cuidado com as atividades. Se vocês imaginam que vocês exercitam o cérebro fazendo as coisas que vocês estão acostumados, pode não ser bem isso que acontece. Bom, na medida que a gente exerce o exercício cerebral, que a gente faz o exercício cerebral acontecer, a gente melhora um conceito que a gente chama de reserva cognitiva, tá? Esse pesquisador, esse Jacob Stern, também lá em 1990, criou essa ideia de reserva cognitiva. Reserva cognitiva significa uma pessoa que tem tanta habilidade cognitiva que se ela eventualmente tiver alguma doença cerebral, por exemplo, um derrame, um AVC isquêmico, ela perdeu uma parte do cérebro dela, mesmo sem aquela parte do cérebro, ela vai ter um bom desempenho cognitivo. Quando eu falo isso, ela é um bom desempenho de conhecer os amigos, saber conversar, não perder a fala, ter boa memória das coisas que aconteceram no passado e recentes. Então, essa pessoa que tem reserva cognitiva, ela aguenta, vamos dizer assim, as flechadas da vida. Se ela tiver um derrame, ela vai ficar melhor. Se ela começar a ter uma doença de Alzheimer, que vai levar a memória dela embora, essa doença de Alzheimer vai começar bem lentamente, não vai ser tão rápido, tá? E eu, procurando fotos para ilustrar o que eu quero falar para vocês, eu encontrei essa foto aqui da pessoa guardando dinheiro no colchão. E é bem esse o conceito da reserva cognitiva. É o nosso dinheirinho guardado para o futuro. É a nossa segurança para no futuro, se nós sofrermos alguma coisa no cérebro, a gente ter para onde ir, a gente ter habilidade para dar uma volta no problema. E a gente conquista isso, a gente conquista a nossa reserva cognitiva maior através do exercício mental. Se a gente seguir o exercício mental, a gente consegue evoluir nessa área e ficar bem mais resistente às possíveis doenças que podem nos atacar no futuro. É o nosso dinheiro guardado no colchão. Bom, indo agora para a parte mais de botar a mão na massa, assim, tipo, como eu falei do exemplo do pão, né? Então, assim, a gente veio aqui para discutir sobre exercícios para a mente. Bom, a mente, ela não é muito diferente daquele exemplo que eu usei para o corpo de vocês. A gente tem que exercitar um pouco de tudo, tá?
E uma maneira que a gente pode usar para poder exercitar um pouco de tudo no cérebro, é a gente poder fazer uma análise de como a mente funciona. Então eu trouxe para vocês uma teoria apresentada por um pesquisador chamado Howard Gardner, em que ele fala das múltiplas inteligências. Muitas pessoas, aposto que vocês já conhecem a história da inteligência emocional, daquele autor, Daniel Goleman, em que ele fala sobre a inteligência emocional. Esse pesquisador ele é mais longe e ele é anterior a ele, a esse autor. Ele fala sobre as múltiplas inteligências. Então aqui vocês veem que a gente pode ter uma inteligência musical, uma inteligência visoespacial, linguística, matemática, sinestésica, né, para o bailarino, aquele que mexe bem o corpo. Então a gente tem várias inteligências dentro do nosso cérebro. Claro que isso é um conceito, isso é uma teoria, a gente tem um cérebro só, mas a gente tenta dividir ele para tornar mais fácil o nosso exercício. Vocês vão ver que eu vou chegar num ponto que vale a pena para exercitar. Aqui vocês veem, tá, uma pessoa que exercitou os músculos de maneira diferente. Vocês olham aqui o braço dessa pessoa, né? Ele está com o braço lotado de músculos, mas as pernas não estão em bom estado, tá? Isso até o pessoal chama, como é que é, sabirila, né? É o perninha de sabiá e o corpo de gorila, tá? E a gente, então, que vai tentar malhar o cérebro, a gente não pode deixar acontecer isso. A gente tem que exercitar todas as inteligências. É a melhor maneira, tá? Se eu quero exercitar o meu cérebro, eu vou ter que procurar trazer estímulo para todas as inteligências. Assim eu vou agir de forma global e eu vou ter um resultado muito melhor. Bom, começando então a malhar o cérebro, tá? E a gente precisa de um plano, tá? Eu trouxe essa palavra ali, essa frase que eu acho muito importante, ó, uma meta sem um plano é somente um desejo. A gente tem que desenvolver um plano na nossa mente em que a gente vai trabalhar isso. Primeiro a gente tem que saber, eu vou começar por onde? Saber o que fazer primeiro. E geralmente a gente vai querer começar pelo que é mais agradável, pelo que é mais recompensador. Então, assim, ó, a gente também tem que saber o que pode atrapalhar o nosso plano e assim a gente vai tentar formar um plano de atividade. Eu vou agora falar para vocês sobre o que poderia ajudar sobre cada inteligência, tá? Vocês vão escolher a inteligência que vocês querem estimular mais, essa vocês vão dar mais atenção. Só eu pediria muito para vocês, não esqueçam das outras, não soneguem as outras inteligências. Eu nunca me sinto bem falando em inteligência, eu vou falar do cérebro como um todo, tá? Mas não sonegue as outras áreas do cérebro, porque é importante a gente estimular como um todo. Então, se eu quero estimular a minha inteligência musical e rítmica, eu posso escolher um instrumento para tocar. Isso é difícil, mas eu posso escolher. Quando eu falo difícil, é que muita gente diz, mas eu não quero virar músico. A meta, o plano é não virar músico. Quem sabe a gente pode aprender apenas a tocar uma música, ter um violão para tocar uma música. Ou a gente pode também tentar acompanhar o ritmo ao ouvir uma música. A gente pode participar de um coral e daqui a pouco a nossa voz no meio de um grupo acaba não sendo tão difícil da gente participar. E ali eu trouxe a imagem da pessoa batendo o dedo. Não custa vocês ouvindo uma música, vocês tentarem seguir o ritmo dela, tentar brincar de bateria. Na hora que vocês estão fazendo isso, no dia a dia, ouvindo um rádio, batendo na direção do carro, vocês ouvindo essa música e tentando seguir o ritmo, vocês estão exercitando a inteligência musical e rítmica de vocês. Então, não soneguem essa área, é uma área que muitas vezes o pessoal não tem intimidade, e daí se vocês lembram que quando a gente não tem intimidade com o assunto, nosso cérebro se acende mais, às vezes essa é a área que vocês têm que prestar mais atenção, o lugar em que vocês têm mais dificuldade. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês da Abby, que é uma senhora de rua dos Estados Unidos, que aparece muito no YouTube, e ela aparece tocando colheres. Só para ilustrar para vocês que a gente não precisa ter um instrumento caro, a gente não precisa comprar um piano de cauda para nossa casa, para pegar pó lá, para a gente botar vaso em cima. A gente pode tocar uma colher e ser feliz e estimular o cérebro e ser bom. Quem for procurar essa senhora da colher aí vai ver o quanto ela toca bem com apenas as colheres, tá? Que já é um domínio cerebral bom que ela tem.
Quanto a outra inteligência, então, inteligência visual e espacial. A inteligência visual e espacial é a mais fácil da gente procurar estímulo, porque nossa sociedade é cheia disso, porque realmente nós todos somos humanos visuais, a gente tem o estímulo visual ganhando. Então, esse não é tão complicado da gente se procurar áreas para exercitar. Aqui eu trouxe para vocês a imagem de uma raposa, que a pergunta é quantos triângulos existem aqui? Se eu sei resolver quantos triângulos, eu estou estimulando a minha vista. Quantas estrelas existem? Perdão. Quantas estrelas existem aqui? E quantos objetos eu vejo nessa figura misturada? Para alguns pode ser fácil, para outros pode ser difícil. O importante é você estar estimulando a sua inteligência visual. Existem livros que fazem isso. Hoje a gente tem a internet inteira para a gente pesquisar e procurar guias, assim, tipo de perguntas, fotos, desafios. Tudo isso a gente pode encontrar online e estimular o nosso sistema visual. É bem interessante e bem importante para a nossa ginástica mental. Com a inteligência do corpo, essa sinestésica, a gente também tem que estimular. Viver sentado não adianta, né, pessoal? Uma vez eu perguntei para um paciente assim, cuidado para não cair, e ele disse para mim, olha, eu não vou cair nunca, porque eu vivo sentado. Daí eu já vi que o hábito dele já não estava tão bom. A gente precisa ter esse movimento, não importando a idade. Mesmo as crianças pequenas, hoje, por causa do vício na tela do computador, elas acabam usando muito pouco essa inteligência sinestésica, que é do movimento. Então, a gente deve estimular mesmo os pequenos a fazer isso, e os idosos também, mesmo com dificuldades de movimento. Eu trouxe ali uma imagem, esses de macacão azul aqui embaixo estão, teoricamente, praticando Tai Chi Chuan, que é aquele exercício leve, que os chineses praticam muito, que é bem frequente, eles praticam em praças, e é estranho hoje a gente andar numa praça e não ver um grupo de idosos fazendo isso, porque é muito bom para a saúde, muito bom para diminuir dores no corpo e estimular o cérebro. Então a gente fica perguntando, não, mas fazer Tai Chi Chuan pode ajudar a prevenir o Alzheimer? A gente sabe que prevenir direto o Alzheimer não é, mas ela pode ajudar a pessoa a se sustentar melhor no Alzheimer, a melhorar a sua reserva cognitiva e assim ficar mais sustentado, durar mais tempo com a sua memória em estado bom antes de se prejudicar. Então a gente tem que se movimentar muito, às vezes a gente pode procurar novas sequências de movimento, é aquilo de não usar a mão direita para nada por um dia, apertar botão, virar fechadura, sempre com a outra mão, sempre usar a outra mão, até para escrever. Então essas novas sequências de movimento ajudam muito a estimular o cérebro. Manipular novos objetos é bom. Tem até um histórico de aumentar a capacidade de inteligência, tu praticar malabarismo, tá? Claro que eu sei que eu estou pedindo muito para vocês, no caso do malabarismo, mas tem uma coisa que é a cerâmica, que é o uso do torno, que também é uma coisa dentro do tempo, em que a pessoa tem que ter um domínio da mão muito bem feito para poder sair alguma coisa relativamente decente, né? Então, manipular novos objetos é uma coisa que estimula o cérebro bastante. No caso do corpo, a repetição frequente é útil para manter aquele movimento. Então, nesse caso, aquele esquema lá do cérebro vai acontecer. Então, quando eu começo a fazer malabarismo com as bolinhas, primeiro vai iluminar todo o cérebro. Com o tempo, se as mesmas bolinhas, o cérebro vai mudar. Mas eu posso trocar as bolinhas por outra coisa e daí fazer, tá? E quando a gente estiver fazendo isso, lembro vocês que a hidratação ela é muito importante. Então, quando a gente movimenta o corpo, a gente aumenta a perda líquida, especialmente no verão. Então, hidratação é importante também para a manutenção dessa atividade. E essa atividade ela é importante para a manutenção da reserva cognitiva, que vai indiretamente deixar o nosso cérebro mais afiado. Inteligência lógico-matemática. A gente pode ver o quanto as pessoas cuidam das finanças. Muitas pessoas, depois que se aposentam, elas arrumam cuidadores que fazem isso, mas elas não deveriam fugir do assunto, elas poderiam participar um pouco mais disso. Fugir da calculadora é bom, às vezes a gente está sempre atrás de uma calculadora, tentar fazer 100, mas se você não confia, faça 100 e depois ligue a calculadora e resolva se você fez o exercício, a conta certa. Os livros de exercício que fazem exercícios matemáticos assim também são bons. O Sudoku,
também, que é um quebra-cabeça que ajuda muito a pessoa a fazer operações matemáticas. Eu usei um exemplo aqui das medições com sombra, que são aquelas coisas matemáticas antigas em que a gente pode brincar. Buscar brinquedos matemáticos também não é muito difícil, e a gente não pode ficar também sem exercitar essa inteligência lógico-matemática. A meta é fazer, não acertar. Eu sou muito ruim em matemática, não adianta eu fazer. Não, a meta é fazer. Se tu errou metade das contas, todas as contas, não interessa, você tentou fazer. É o processo de fazer que estimula o cérebro. Tudo isso que eu estou pedindo para vocês fazer, eu não quero que vocês virem ceramistas, eu não quero que vocês virem professores de Tai Chi Chuan, eu não quero nada dessas coisas que viram músicos formados. Vocês devem estimular o cérebro, vocês devem brincar com o cérebro e com essas atividades, estimular as inteligências que vocês têm, as múltiplas. Vamos para a próxima, a inteligência verbal linguística. Então, eu tenho que ler para poder desenvolver, conhecer novas palavras, tá? E daí a leitura, ela é importante se eu conto o que eu li. Eu tenho que alguma coisa que eu li contar para alguém. E isso remete àquilo que eu falei no começo para vocês, que é aquele esquema da reflexão, né? De chocar o ovo do tédio, ter criatividade com esse ovo. Então, assim, se eu reflito, se eu conto o que eu li para alguém, eu estou estimulando muitas áreas do meu cérebro. Então, não fiquem lendo sem contar para alguém o que vocês leram. Mesmo que não importa para a pessoa. Para alguém na rua e conta. Sabe, hoje eu li uma notícia, era assim, assim, assim. Vão achar que vocês são malucos, mas vocês fizeram a missão de vocês, tá? Formas de opiniões, tá? Assim, formar opinião, desculpa. Formar opinião nesse sentido é assim, tenham orgulho da opinião de vocês. Quando as pessoas elas estão se aposentando, elas dizem, isso não me interessa. Não, política não me interessa. Negócios não me interessam. O mundo não me interessa. O que está acontecendo em Hong Kong lá? O que estão fazendo com as pessoas lá em Hong Kong? O que a China está tratando o povo que mora em Hong Kong? Isso eu não sei, isso não me interessa, isso é longe, isso é do outro lado do planeta, não me interessa. Se vocês tiverem orgulho das opiniões de vocês, vocês estão estimulando o cérebro. Formem as opiniões, acreditem ou não, nós estamos na época da fake news. Descubram as fake news. Essa notícia aqui eu soube é uma porcaria, não é verdade. Isso não aconteceu assim. Eles estão só falando dessa forma. Então tenham orgulho das suas opiniões, formem boas opiniões, construam elas. Na hora que vocês estão construindo essas opiniões, vocês estão estimulando o cérebro. Divulguem essas opiniões, contem elas para as pessoas e vocês estão criando uma discussão que vai ser melhor ainda do que o estudo. Não custa brigar com alguém, né? Nós tivemos muitas dicotomias políticas, uns de direita, outros de esquerda. Não custa uma pequena discussão sem nenhuma violência, é claro, né? Mas uma pequena discussão que estimule o cérebro. Escrever diariamente é muito bom, tá? E escrever um diário é muito bom isso. Isso me lembra um professor que é bem conhecido na Unis, que até tem nome de diretor acadêmico, que era o irmão Demétrio, lá do Marista. E o irmão Demétrio, ele dizia para a gente escrever um diário, que ele já estava velho, ele já tinha mais de 80 anos, e uma grande companhia que ele tinha eram os diários que ele havia escrito na vida. Então ele era irmão, ele não tinha filhos, ele não tinha família. Então uma boa parte da família dele, na época final dele, era o diário que ele tinha escrito. Mas escrever um diário não é só para a gente ter uma memória, mas também para a gente estimular o cérebro ao escrever. Não estou dizendo escrever um filme da vida de vocês, mas escrever um diário com as opiniões, com as coisas que vocês leram. Tentar construir um tempo escrito em que vocês vão poder buscar. Aposentadoria faz mal, tá? Eu quis colocar esse termo aqui também para lembrar vocês, a aposentadoria faz mal para isso, que isso com a aposentadoria a gente deixa de fazer muitas coisas e a gente acha que não tem mais obrigações. E a gente tem obrigações com o nosso corpo, com a nossa mente. Depois que a gente se aposenta, a gente tem mais tempo para dedicar e é exatamente isso que a gente precisa. Se eu com 20 anos não preciso me exercitar tanto, porque eu vou continuar em boas condições de saúde, eu com 70 anos eu preciso me exercitar mais, porque se eu não me exercitar, minhas condições de saúde para o próximo ano, ou talvez para os próximos semestres, já vão se degenerar. Diga-se isso às dores que muitas pessoas têm ao acordar de manhã, que eles falam que é a idade do condor. A idade do condor chega para quem não faz exercício. O condor não chega para quem faz exercício. E a gente tem essa ideia, tá? A pessoa deve
buscar melhorar sempre. Espera um pouquinho que eu me passei aqui. Só um pouquinho aqui. Inteligências intra e extrapessoais, tá? Inteligências intra e extrapessoais eu trouxe junto, assim, porque elas são assim, o Gardner dividiu elas, mas eu acho que elas não mereciam ser tão divididas assim, tá? Como vemos o mundo e organizamos o resto a partir dessas inteligências, tá? Então, assim, ó, o que que é relativo a isso de ver o mundo? Ver o mundo é assim, nossos amigos é que nos dão uma ideia do mundo. Se vocês estão cercados de pessoas pessimistas, vocês vão ter uma ideia pessimista do mundo. Se vocês estão cercados de otimistas, vocês vão ter uma ideia de otimistas do mundo. Se você, o grupo que vocês escolhem, que vocês andam, dão uma visão de mundo para vocês. E daí vale a pena eu dizer para vocês, assim, é bom vocês terem vários grupos, vocês têm amizade com pessoas de várias áreas. Por quê? Porque se você fica muito fechado no mesmo grupo, as ideias elas não se misturam, as ideias elas continuam as mesmas. Porque os Estados Unidos sempre foi um berço de grande criatividade, né? O skate veio de lá, o surf, um monte de coisa diferente. Por quê? Porque lá eram vários povos, teve muitos imigrantes, teve vivências de várias partes do planeta se misturando num caldo cultural lá nos Estados Unidos, junto com o dinheiro que eles têm, é claro, para ajudar, que é diferente que caldo cultural a gente tem aqui, mas a gente não tem a grana, né? Mas então, assim, ó, essa mistura cultural, ela é importante. Por quê? Porque isso vai estimular as nossas inteligências entre extrapessoais. Então, a gente deve aprender a conversar com as pessoas, aprender a discutir com elas, não discutir mal, né, pessoal, discutir da maneira saudável, e também conviver com outros. Aqui vocês veem pessoas meditando, a gente poderia muito bem meditar sozinho em casa, mas com companhia é diferente. Então, buscar companhia, ela é importante também para essa nossa inteligência, porque estimula áreas do nosso cérebro que não estariam estimuladas se a gente não fizesse isso. Então, a pessoa que vai progressivamente se isolando em casa, que só conhece os parentes, que não tem nenhum outro amigo, nenhuma outra pessoa para conversar, essa pessoa ela está com problemas. E hoje a gente tem tanta oportunidade, graças a uma oferta grande de cursos das mais variadas situações, assim, dos mais variados assuntos. Então a pessoa ela pode procurar, né, cursos de artes, cursos de atividade física, tipo dança, vários tipos de cursos. E nesses cursos vocês vão encontrar grupos, e esses grupos vão estimular o cérebro de vocês. Daí vale esse um problema, tem pessoas que vão sempre com os amigos ou com os parentes fazer os cursos e não conversam com outros, ficam fechados com os amigos que levaram. Isso também não é uma coisa boa para o cérebro, é importante a pessoa se abrir e conhecer outras pessoas. Isso ajuda nessa área da inteligência. Resumão, então, pessoal. Aqui vocês veem o cérebro se exercitando. Quem não exercita a mente, progressivamente perde a habilidade de associar ideias e palavras. Ela vai ser cada vez mais um parceiro de conversa ruim, que vai dizer, ah, isso não me interessa, e vai ficar quieto e vai ouvir os outros conversar. Essas ideias e palavras, elas são fundamentalmente responsáveis pela manutenção do eu. Então, se eu associo muitas ideias, se o meu vocabulário de palavras ele é muito grande, eu vou manter o meu eu mais. Quando eu sofro um ataque de uma demência, do tipo do Alzheimer, o meu eu ele se desintegra. Se eu sou uma chama muito pequenininha, basta um sopro para me apagar. Se eu sou um incêndio, não vai ser qualquer Alzheimer que vai me derrubar. O meu incêndio ele vai arder muito até que se extinga. Então a gente tem que saber isso. A gente não pode ter uma mente que vale uma chama de vela, um foguinho. A gente tem que incendiar o nosso cérebro, a gente tem que estimular ele, tornar ele ativo de todos os jeitos. As maneiras ali que eu comentei com vocês só valem se a gente cuida de todos os aspectos. Daí vale aquilo do equilíbrio. A gente tem que tratar de maneira equilibrada tudo isso. Não vamos virar assim sabirilas mentais, né? Com o braço, com o corpo de gorila e a perna de sabiá, né? Quer dizer assim, com a base mal feita e uma outra parte muito bem feita. A gente precisa, então, exercitar como um todo o cérebro para a gente ter um bom resultado. Com isso, assim, eu termino, né? Estou disponível para perguntas, fico à vontade, então vou passar a palavra aí para a professora Márcia. Professor Antônio,
Doutor Antônio Borba, muito obrigado, que maravilha essa fala, quanta coisa importante. É muito esclarecedor e nos faz pensar muito. Eu tenho aqui uma lista de perguntas que eu fiz, mas primeiro vamos ouvir as perguntas. Quem quiser abrir o microfone e também no chat, eu estou acompanhando aqui no celular e no chat, tá? Estou muito agradecido porque nós temos aqui colegas da Unis, que é a professora Sâmara, a professora Beatriz, Miriam Rexigel, que coisa bem boa, gente. Então, aberto a perguntas, tá? Já estou olhando aqui no chat, olhar aqui no computador é mais fácil. A Lene diz aqui, ó, se temos uma chama pequena, vai se apagar. Precisamos de incêndio no cérebro. É verdade, né, pessoal? A gente precisa de um incêndio. Por isso essas nossas reuniões online são bem legais, né? A gente não deixa de pensar, de estar junto, de estar conversando com pessoas diferentes, que não é só o círculo familiar e consegue pensar mais, né? Ó, a Jussara está dizendo ali, maravilhoso. Concordo, Jussara. Tá? Então, a Mônica também, excelente fala, concordo plenamente. Gente querida, quais são suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários, algo que tenha acontecido com vocês que ilustra o que foi falado? Fiquem à vontade, por favor, aproveitem, porque eu sei que o professor Antônio esse semestre está com uma carga de trabalho muito grande e ele conseguiu um tempinho para estar aqui com a gente. Muito obrigado, doutor Antônio. Então vamos lá, quem pergunta aí primeiro? Como é que a gente faz para manter essa chama, né? A Solange está dizendo amei. Ah, eu também, eu sempre amo. Todas as falas do Borba, né? São sempre muito boas. Gente, muito esclarecedor ver todas as formas de conhecimentos, tá? Eu tenho uma pergunta. Enquanto eu vou fazendo a minha pergunta, vocês pensem nas perguntas de vocês. Doutor Antônio, assim, um pouco do que eu vou perguntar você já respondeu, que é a questão, temos que exercitar todas as áreas do cérebro, né? E normalmente nós gostamos mais de alguma coisa e gostamos menos de outra. Por exemplo, tem quem gosta mais de ler, tem quem prefere lá resolver atividades de lógica e de matemática, né? Tem quem prefere ficar assistindo notícias na internet e mesmo comentando, sempre tem algumas coisas que nos mantêm ativos, mas nós preferimos. E a nossa tendência natural é, digamos assim, ficar naquilo que nós preferimos. A gente tem que forçar um pouquinho a barra e fazer um pouco do que a gente não gosta. Eu acho que é importante isso. Quando eu falei ali aquele esquema de fazer um plano, eu sempre sugiro, começa com o mais agradável. Se você não está acostumado assim a fazer muita coisa nessa área, está recém começando, seria bom começar com a coisa que gosta mais. Por exemplo, até vamos usar assim um exemplo daquele dos livrinhos, né? Então assim, sempre quando alguém não está acostumado a fazer palavra cruzada, tal, geralmente eu recomendo faz um caça-palavras primeiro, porque o caça-palavras ele é mais fácil de fazer. Depois do caça-palavras vai para a palavra cruzada. Então é uma maneira assim de fixar a pessoa na sua atividade, mas eu acho, como tu comentaste, é importante não deixar de lado e fazer as coisas que a gente não gosta é importante também. Eu tentei trazer mesmo todas essas múltiplas inteligências, assim, chamar a atenção como a gente estimula cada uma delas, porque eu acho que é isso que as pessoas precisam fazer. Todo mundo tem uma área só negada, tá? Tem uma área que já não mexe tanto. Por exemplo, no meu caso ali é lógico-matemática. Não gosto muito de matemática, acabo não fazendo. Então, assim, a gente sabe qual é, vamos dizer assim, as coisas, as nossas deficiências. E a gente tem que sempre estimular bastante elas, não esquecer delas, tá? Isso eu acho que é uma mensagem importante. Porque se a gente esquece, realmente, a gente vai ter muito hipertrofiado uma área, a outra não, no final o resultado não é tão harmônico e talvez não tão efetivo, porque é o que a gente quer. Porque se a gente sabe desse esquema de nós tendo reserva cognitiva, a gente vai conseguir resistir mais, né? Quem é que daqui não quer viver até os 100 anos, né? Mas a gente quer viver até os 100 anos e saber quem é a gente, né? Não ficar numa cama olhando para um teto sem saber, né? Então, se a gente tem esse objetivo, a gente tem que estimular o cérebro para o cérebro continuar conosco.
Perfeito, perfeito, obrigado. Eu tenho mais perguntas, eu sempre tenho perguntas. E aí agora eu pergunto a vocês. Vocês têm perguntas aqui no chat, ó. Sair da zona de conforto, desafiar o cérebro, né? Elogios sobre a linguagem acessível da palestra, concordo plenamente. Meu plano é viver até 100. Muito bom, Jorge. Eu também, Estela, eu também tenho vontade de viver tudo isso, mas assim, ó, eu sempre penso que o dia que eu puder, eu vou fazer tal coisa, tá? Porque a minha pergunta vai nesse sentido, Antônio. Duas questões: medo e culpa. Medo no sentido assim, ó, eu tinha muita vontade de, por exemplo, tocar violão. Tá? Porque é algo simples, desculpe, não é simples. Para mim, aí que tá, entra a questão do medo, tá? Se eu gostar, tem um violão aqui por casa que meus filhos já tentaram tocar alguma vez e eu nunca tentei. Mas se eu começar e gostar, eu vou querer me dedicar e não tenho tempo. Tá? Se eu não gostar, eu sou capaz de bloquear. Não, não é para mim, nunca mais vou pegar isso aí. Então, essa questão do medo, ela nos bloqueia um pouco, tá? E outra questão é a culpa. Por exemplo, exercício físico. Eu sei que eu deveria praticar mais. Eu sou atleta de fim de semana. Quando eu consigo, eu dou uma caminhada, faço alongamento, e aí chega num momento assim, eu prometo que eu vou fazer sempre. Aí eu faço uma aula de ginástica, ponho lá no YouTube, faço bem legal. Aí daqui a pouco eu já não faço mais. Eu sempre coloco o trabalho na frente. Se eu tirar tempo regular para mim, eu me sinto culpada, porque eu sempre acho que eu tenho que estar fazendo alguma coisa que eu ainda não fiz em relação ao trabalho. Eu sou muito Caxias, né? Então, Antônio, essa questão do medo e da culpa, tem caminhos para superar isso aí? Dá para comentar alguma coisa a respeito disso? A gente vê muito isso é uma das coisas que mais limitam as pessoas, e eu acho que são situações assim, ó. Por exemplo, muita gente que vai sentar para tocar um violão, ela vai sentar e ela quer virar uma música, ela quer tocar alguma coisa. Eu acho que nós precisamos ajustar as metas. Se tu conseguir sentar 5 minutos ali e bater um pouco as cordas, talvez seja essa a meta que tu precisa para o teu cérebro agora. Porque se tu ficar fazendo muito, também vai apagar, vamos dizer assim, o teu cérebro vai virar um hábito, tocar já não te ajuda mais tanto. Então, se você sempre for uma pessoa que está recém começando aquilo, vai ser melhor para o cérebro. O problema é que as pessoas, elas têm umas metas, assim, tipo, elas fazem um curso de pintura, elas querem pintar bem. Elas querem fazer um curso de violão, elas querem tocar bem. E aí, se a gente não ajusta uma meta mais humilde, vamos dizer assim, para aquilo, porque aquilo é para outra coisa. Uma pessoa vai pegar um violão para aprender a tocar uma música, esse é o objetivo. E uma outra pessoa, se vai pegar um violão para exercitar o cérebro, o objetivo pode ser bem menos. Se não sair nada dali, tudo bem, tu já cumpriu isso. Então a pessoa ela tem que mentalmente ter uma meta mais humilde. Daí, se ela tiver isso, ela vai atingir essa meta e ela vai conseguir se dedicar a isso. Quando tu fala assim dessa parte, assim, do tempo, a gente sabe que a gente sempre tem tempo, mas tipo assim, ó, momento de vida que tu tá agora, tu tem um monte de tarefas que hoje tu não consegue dedicar tanto ao exercício. Eu falo muito assim, tipo, ó, se tu consegue um pouco, ótimo, tu tá conseguindo, é aquele esquema do equilíbrio. O que é ruim é tipo alguém que não tá mais com esse trabalho, que já se aposentou, que nem tem isso e não faz, né? Essa pessoa, ela tá numa situação de desvantagem maior. E tem uma coisa que eu queria citar, que eu acho muito importante, que o ser humano já faz isso, por exemplo, assim, ó, alguém já mais experiente em qualquer curso que estimular o cérebro de vocês pode querer brincar com vocês, tá? Porque alguém mais experiente sempre gosta de fazer um certo bullying. Então, assim, você vai lá fazer Tai Chi Chuan e a pessoa que faz o Tai Chi Chuan bem fala, hoje tu dançou bastante. Sempre alguém dá uma desmedida, uma gozação, né? Tu vai aprender a jogar tênis, daí tu tem um amigo que joga tênis melhor que diz assim, que bom que hoje tu acertou a bolinha. Ele quer ser engraçado, a pessoa quer ser engraçada e tudo. Mas esses estímulos negativos que as pessoas recebem, elas recebem esses estímulos negativos em todo lugar. Então, se você está tocando violão, mas cadê a tua música? Não, se não toca música, não vale a pena. Então, para que tu está tocando? Então, a gente tem os estímulos dos outros negativos, e eu acho que se vocês estão acostumados a conversar ou fazer piada desse estilo, cuidem isso.
Se alguém está começando a fazer alguma coisa, a gente nunca faz uma gozação, a gente sempre estimula. Porque às vezes essa gozação, a gente faz às vezes essa gozação com amigos que jogam conosco há bastante tempo, que até é uma brincadeira aceitável. Mas para quem está começando, isso é uma faca. Tá? Isso é um corta-caminho para aquela pessoa. E sempre tem alguém que faz isso, né? Então a pessoa está lá, pinta um quadro, tem sempre um parente que vai dizer assim, mas o que queria pintar? Isso está para cima ou isso está para baixo? Para que lado é a coisa? Daí tu já fica desestimulado, já não quer mais fazer, já não quer viver de novo uma crítica negativa dessas. E para isso, então, assim, a gente pode pedir para as pessoas não fazer isso e para quem sofre isso, se blindem para isso, bote uma coraça nisso. Vão fazer a coisa sem ouvir os outros. Ah, tu vai ser... Eu usei o exemplo do pão, tu vai ser um péssimo padeiro, tu não é padeiro, tu é outra coisa. Tu está fazendo um pão para estimular teu cérebro, tu não está fazendo um pão para chamar a atenção das outras pessoas. Então a gente tem que blindar contra as críticas negativas. Essa blindagem ela é bem importante para a gente continuar fazendo isso. E às vezes, se a pessoa é muito sensível, realmente é aquela pessoa que fica sentada numa cadeira e acaba não fazendo nada para não ser criticada. E isso é muito ruim. Perfeito, muito obrigado. Eu acho que contribuiu muito. Tem mais perguntas aqui. Aqui, ó. Tenho uma dúvida. No caso de alguém ter depressão ou ser bipolar, como vai funcionar essas estratégias de exercitar o cérebro? No caso específico aí de uma patologia psiquiátrica, você sabe então que quem já tem uma patologia já tem algo, vamos dizer assim, atacando o cérebro, tá? Já tem algo que já está tentando desarranjar a coisa. Então é mais importante ainda a pessoa se dedicar a isso. Isso ajuda a pessoa a tolerar muito mais essas patologias. Vai ser mais difícil às vezes, porque exatamente são patologias às vezes que mexem com a autoestima da pessoa, no caso da depressão. Então a pessoa não se sente muitas vezes capaz de desenvolver isso, mas é aquilo que eu digo, não precisa se sentir capaz, você precisa apenas fazer, tá? Você não faz para testar a sua capacidade, você faz por fazer. O fazer é que é importante para o cérebro, nunca o resultado. O resultado pode até vir, até é bom quando vem o resultado, mas se não vem, não tem problema. O fazer é que é importante. Isso eu estou falando mais específico para depressão. Para a pessoa que já tem a bipolaridade, daí vai depender da situação. Se a pessoa está um pouco maníaca, às vezes ela pode exagerar nas suas coisas. Vou aprender a andar de moto. Então vai lá, em vez de aprender primeiro a andar de moto, comprar uma moto, compra uma Ninja super carburada com 50 mil cavalos lá, e arranca com a moto e se acerta aí num poste porque não sabia dirigir a moto potente direito. Então, assim, às vezes a bipolaridade ela pode expor a pessoa aos riscos quando ela está tentando estimular o cérebro dela com outras coisas. Então, dela também mexe um pouco com a autoimagem. Então, a pessoa tem que conhecer, ela tem que saber em que ponto da doença ela está, ser orientada dentro da doença, às vezes o que pode ser negativo de fazer, mas ela nunca pode abandonar, então, essas áreas todas que eu comentei aqui, essas inteligências, para poder melhorar mais a sua doença. Esse exercício, a ginástica mental, ele pode ser um fator que contribui para a melhora. Perfeito, muito obrigado, doutor. Eu estou tentando, sou das humanas e estou fazendo as oficinas de robótica e programação. Olha que legal, muito bem, né? Tentando, tá certo. Se vai entender, se vai chegar num ponto que acha muito difícil, não tem problema. Acompanha, né? Vai vendo os resultados das outras pessoas, tentando junto, mas não quer dizer que se não conseguir, vai ficar aquém. E sabe que eu acho que essas discussões dão uma outra palestra no sentido de como superar medos, como vencer dificuldades, como superar obstáculos, né? Eu recebi agora no final de semana um WhatsApp que dizia assim, que a maioria das pessoas tem problemas e que elas não sabem que não são problemas, são só obstáculos. Problema é algo muito sério, muito grande, muito difícil. Mas o obstáculo são pequenas coisas. E, Antônio, isso que tu comentou, de que sempre tem alguém que põe areia,
que diz, olha, não tá bom que chega, não foi direito como eu queria, o que tu tá fazendo não tá tão legal quanto esperado, sempre. Então, assim, ó, talvez seja motivo para uma outra live, para uma outra palestra, essa questão de superar as dificuldades e os obstáculos e seguir adiante, essa motivação, esse incentivo interno, né? Como o nosso cérebro pode, apesar dos obstáculos, se superar. Tá? Então vamos ver aqui, hábitos de vida saudáveis também auxiliam? Poderia falar sobre isso? Posso. Só falando assim, né, eu acho que o termo mais assim para isso é a resiliência, que o pessoal tem falado hoje muito nisso, né? Nós termos um cérebro resiliente, aguentar assim os ataques assim do dia a dia. Eu acho que isso é uma coisa bem importante mesmo, a pessoa ser blindada para isso. E falando de hábitos saudáveis, assim, a gente sabe que na verdade assim há uma boa alimentação, uma boa higiene do sono, a pessoa dormindo bem. Então, quem dorme mal vai fazer essas atividades, às vezes se perde. Então, assim, não adianta também você cuidar de todas as áreas, fazer todos os testes das múltiplas inteligências e não ter uma vida muito saudável do ponto de vista alimentar, do ponto de vista de sono, tá? Então, eu chamaria atenção muito para essas duas. É claro que isso vale como um todo, né? A gente tem em toda na mídia, em todo o nosso entorno, várias coisas que nos dão dicas de atividade, de vida saudável, e que a gente acaba precisando buscar isso. Mas eu acho que é muito importante vocês pensarem no sentido de ação. Ficar lendo, ficar achando, isso é muito bom e tal, e não fazendo é que é ruim. Vocês têm que colocar a mão na massa, vocês têm que fazer, vocês têm que mudar, às vezes, o que está na geladeira, botar fora o refrigerante, trazer umas outras comidas, sabe? Fazer alguma coisa que muda o dia a dia de vocês. Porque entra dentro daquele esquema do hábito, né? Se vocês estão habituados a segunda faço isso, terça, se vocês mudam o hábito, vocês estimulam o cérebro. Não sei se eu consegui responder tudo. Acho que sim, acho que Foi. sim. Eu não sei, acho que já foi falado, metas muito elevadas podem gerar frustrações que impactem negativamente no emocional. Isso foi comentado antes? Olha, Metas falou? muito elevadas podem gerar frustrações que impactam negativamente no emocional. Eu acho que tu chegou a comentar, né? Ah, sim. Aham. Sim, Não, assim, tá. né, de dizer isso é bem negativo, é que eu achei que ainda ia ter mais uma pergunta ainda junto com isso. Ah, Não, sim, assim, desculpe, eu que. Aqui tem mais uma pergunta. Ah, o que podemos usar para fortalecer, além de água, sono e boia forte? Gostei, boia forte, muito bom. aham. Olha, se a gente está pensando em questão de fortalecer, né, fica muito nisso, né? Assim, se a gente tiver uma vida com bons exercícios, boa alimentação, né, não tem muito que a gente vá buscar muito além disso. A gente tem várias modas que existem, né? Se vocês forem seguir, assim, vocês podem pegar pelos esquemas das livrarias, né? Ah, a dieta mediterrânea, a dieta paleo, o exercício tal. Teve aquela época do exercício do Cooper. Então a gente tem algumas modas que às vezes o pessoal segue, até não é ruim seguir moda quando a gente tem grupo para fazer assim tudo, bicicleta tal. Então nós temos várias coisas assim, é difícil a gente dizer assim que tem uma muito especial. Às vezes a pessoa tem que escolher o que ela gosta e o que ela gosta e que ela consegue fazer mais vezes. Mas sempre sem esquecer isso. Se ela está fazendo demais, ela está estimulando pouco o cérebro. Às vezes é motivo para tentar fazer uma troca. Perfeito, perfeito. Outras questões, já foi falado em algumas outras vezes aí, que nozes, amêndoas, essas frutas de baga que têm o aspecto semelhante ao cérebro, auxiliam na memória. E todas as vezes que eu converso com alguém sobre isso, é uma surpresa, né? Que, por exemplo, a noz auxilia a memória, o funcionamento do cérebro. E é realmente, Antônio. É.
todas as comidas, vamos dizer assim, que tem as vitaminas assim que são solúveis em gordura, elas participam muito das atividades metabólicas do cérebro. Então, se a pessoa ela é meio deficiente nesses nutrientes, na hora que ela come isso, ela melhora muito da sua atividade. A gente não tem nenhum trabalho assim científico muito pesado, dando uma prova assim irrefutável disso. Mas o nosso conhecimento fisiológico ali das atividades do cérebro leva a gente a acreditar isso. Que se a gente comer, então, todas essas comidas que têm assim, esses óleos, daí entre os ômegas, né, os óleos de peixe e tudo, vão ser coisas que vão ajudar o cérebro. Antigamente, o pessoal usava um remédio chamado emulsão de Scott e alguns outros remédios que tinham um gosto horrível, óleo de fígado de bacalhau, né? Então, na verdade, quando a gente usava antigamente esse óleo de fígado de bacalhau, na verdade, as mamães aí queriam dar para os filhos vitamina A, D, E e K, que são as vitaminas que estão dispersas ali naquele óleo, e essas vitaminas, elas são boas, assim, para o sistema do cérebro. Então, a gente sabe que isso já é uma coisa conhecida mesmo há vários anos. Mas se a gente quer fazer uma recomendação de uma boa dieta, a gente tem que sugerir isso. A gente só deve cuidar, porque às vezes essas oleaginosas, elas são muito calóricas. Se você comer muito, que nem pipoca, né, não dá, né? Tem que comer pouco, mas se tiver presente diariamente na dieta de vocês, pode trazer um bom benefício para o cérebro, do ponto de vista nutricional, né? E ajudar o objetivo que a gente tem hoje da nossa discussão, que é a ginástica mental. Perfeito. Aqui na nossa oficina, nós vamos tentar abordar cada vez uma área diferente do cérebro. E nós já trabalhamos com linguagem, nós já trabalhamos com atenção, que nem na aula passada, né? Tentar ler no plural o que está escrito no singular. Não é tão fácil assim. E principalmente quando tu não lê o texto antes. Então, isso é um exercício que a gente pode estar fazendo todos os dias. Acessa qualquer reportagem e tenta ler diretamente no plural, porque a maioria das coisas está escrito no singular, né? E nós vamos mais para frente no dia 27. Deixa eu só colocar meu calendário aqui. Ó, semana que vem, dia 20, temos nosso encontro. Dia 27, nós teremos uma live com a professora Viviane Miller. Ela é professora de lógica dos cursos da computação e ela vai nos trazer algumas atividades legais e vai estar falando isso, de como pensar, né? Qual o caminho do pensamento para manter essa parte lógica ativa, né? E aí vamos ver o que a gente consegue atingir até o final da nossa oficina. Mas que bacana, pessoal, quanta pergunta legal, né? Aqui, deixa eu só ler o que a Mônica, que a Lene está dizendo. Nos alunos com indicadores de altas habilidades, normalmente se identifica uma área que se sobressai. Como confirmar isso? Existe laudo que comprove isso? Olha, tá saindo o som? Tá, te ouço bem. Ficou um pouquinho baixo para mim aqui. Mas assim, ó, não existe assim uma área muito específica assim que a gente identifica, né? Vocês podem mesmo ver assim que esses alunos com altas habilidades, às vezes eles diferem vamos dizer assim, em setores. Então você pode ter assim tipo um histórico como o do Mozart, que teve uma alta habilidade musical, e vocês têm outras habilidades claro, muito boas. Antônio, agora o teu som cortou. A última frase não se ouviu. Deu agora? Tá saindo agora? Agora deu. Tá. Então, assim, não existe assim, uma área muito específica. O que existe são os testes neuropsicológicos que podem identificar, então, assim, fortalezas em algumas áreas, até criar também como a gente vai dar eles. Antônio, de novo, cortou o som. Eu vou fazer só uma coisa, eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Tá. Pessoal, muito legal a fala do Dr. Antônio, né? Muito bom. Eu tô vendo a Sâmara aí. Sâmara, obrigado por participar. E a Miriam Rexigel também estava aqui. Deixa eu ver se ainda está.
Fiquei tão feliz de ver os professores. Estou, tudo bom, Márcia? Oi, Miriam, que bom, Parabéns, muito parabéns pelo obrigado. trabalho, parabéns pelo Borba, pela fala também, muito legal. É muito bom, sempre o professor Antônio, assim, ó, nossa, surpreende. Ele nos dá dica e, ao mesmo tempo, nos faz pensar. Até tem mais perguntas que eu gostaria de fazer para ele, deixar ele responder essa e aí a gente continua. E se vocês tiverem também alguma pergunta, tá? Certo? Mas aí já fica, pessoal, semana que vem nosso encontro e no dia 27 live com a professora Viviane, tá? E aí vamos divulgar muito para mais pessoas estarem participando com a gente. Perfeito, doutor Antônio, você estava falando. Sim, eu estava comentando, então, que não existe, assim, uma área específica para altas habilidades, e que a gente tem, assim, também crianças com altas habilidades em vários setores do cérebro, vamos dizer assim. Tem crianças boas em música, boas em matemática. A gente não tem um lugar específico. Porque a gente sabe, né, se tiver uma maneira de avaliar, e a gente tem os testes neuropsicológicos, que são padronizados, que conseguem, então, situar aquela criança numa curva populacional, a gente consegue perceber, assim, quais são as habilidades que essa criança tem, e às vezes até desenvolver planos de ensino para isso. Né? Eu acho muito interessante uma fala que eu vi de um professor, agora eu não me lembro bem o nome dele, mas ele falou o seguinte, assim, ó, você tem um filho bom em matemática, e daí ele é bom em matemática e ele é ruim em português. Daí a primeira coisa que o pai faz é contratar um professor particular de português para consertar o português da criança, né? E ele dizia assim, e isso é errado, você tinha que contratar um professor de matemática para ele virar o cão da matemática, que é ali que ele vai ser bom. Eu achei muito engraçado isso, que às vezes a gente tenta estimular, né, como um todo, e quando a gente vê que tem uma criança com uma alta habilidade, a gente acaba até sonegando aquela habilidade, em detrimento, assim, em detrimento dessa habilidade boa para tentar estimular as outras, né? Claro que eu estou falando em equilíbrio, né? Então a gente tem que seguir um equilíbrio, mas se você tem, assim, uma habilidade muito boa numa área, estou falando mais em crianças, a gente tem que dar estímulo para isso, né? Então, se o teu filho desenha bem, tem que estimular, tem que dar estímulo para ele desenhar. Se o teu filho toca bem música, tem que dar estímulo para isso. Às vezes a gente não, ele é muito bom, então a gente não precisa cuidar dessa habilidade, vamos cuidar só das outras, né? Perfeito, muito bem. E acho que uma última pergunta, um último comentário, deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui. Uhum, tá. Antônio, é muito, digamos assim, ó, impacta muito a pessoa e a família. Alguém que se manteve ativo a vida inteira. Trabalhou, criou filhos, né? Se dedicou a várias coisas e de repente é diagnosticado com Alzheimer ou com Parkinson. Hoje existem medicamentos mais eficientes que controlam um pouco melhor isso aí. E se essa pessoa, a partir desse momento, começa, digamos assim, a se empenhar na reserva cognitiva e formar mais reservas cognitivas. Faz diferença, com certeza? Eu acredito, assim, que quando a patologia já está em curso, a patologia já foi diagnosticada, as habilidades de se aumentar a reserva cognitiva já não são tantas, mas a pessoa faz um certo treinamento. É melhor se ela faz isso do que se ela não fizesse. Mas o investimento mesmo deveria ser antes da pessoa imaginar que vai ter alguma coisa dessas, 20 anos antes. Se ela já cuidar disso, ela chega nessa hora melhor. Em matéria de medicação, a gente tem, assim, na verdade, entre o Parkinson e o Alzheimer tem uma diferença grande. O Parkinson, com uma boa medicação, você pode manter por décadas uma pessoa. Então, assim, na verdade, o prognóstico não é tão ruim. E já no Alzheimer, não. O Alzheimer é um pouquinho mais difícil. Às vezes a pessoa tem dificuldade logo seguida. Assim, no outro ano, ela já está bem comprometida. Mas eu recomendo sempre essa estimulação cerebral aí para todos, tá? Assim, isso é uma coisa que realmente vai dar alguma ajuda. Pode, não, vou dizer assim, o músculo não vai mais ficar tão grande, mas o exercício vai com certeza ajudar a passar esse tempo ruim, assim, de uma maneira melhor. Perfeito. Então, gente, vamos ver.
Sempre, a Samara está comentando aqui, ó, sempre compartilho com os grupos, Prof. Márcia, adoro essa área. E que bom, muito obrigada. Eu sei, Samara, o quanto tu incentiva e é parceira aí de todos nós. E a nossa preocupação é nós nos mantermos mentalmente saudáveis e a todos, né, que nos acompanham, que fazem as nossas oficinas, que voltarão para o Uniama depois que a pandemia passar, se Deus quiser, né? Vai tudo dar certo. Olha aí, falei no nosso bom Deus. Isso aí vale também outra live. Eu acredito que a parte espiritual, e eu sei que o Antônio compactua com isso, né? É muito importante, porque nos anima, nos dá um incentivo mental muito forte. Né? Então, a gente pode, numa outra hora, voltar falando sobre isso também. Então, pessoal, assim, eu fico muito feliz, tem muito elogio chegando no chat. Antônio, parabéns e muito obrigado, tá? Não, Gente, eu por favor, só Antônio, queria chamar a fala. atenção, né? Eu me baseei nas inteligências do Gardner, né? Mas a inteligência espiritual eu não estava dentro dessa linha, mas valeria, né? Valeria ser Exato. um módulo. Mas eu Deveria acho fazer que dá parte outra desses live. módulos. É, pior é que é. Então tá, obrigado pelo convite, assim, ó, foi muito bom aí passar adiante essas mensagens, aí são mensagens importantes. Agora deixa a responsabilidade para vocês passarem adiante isso, vão conversar sobre isso e vão fazer as pessoas se mexerem nessa área. Não vamos ter sabirilas mentais aqui, né? Exatamente. Então, pessoal, nós não temos na oficina de hoje uma tarefa para enviar lá para a sala da Google, né? Mas a gente pode fazer o seguinte: procurar alguma matéria, alguma reportagem, ficar no compromisso de ler e contar para alguém aí durante a semana, né? E eu chego à conclusão, pessoal, a gente faz uma vez por semana o nosso encontro, e geralmente são 8 encontros, né? Quando era presencial, agora a gente fez 6, mas o certo era a gente fazer todo dia. Todo dia fazer uma pequena atividade e manter ali, começar o dia com essa disposição. Seria muito bacana, vamos ver se a gente evolui para isso. Quem sabe dar certo no futuro, né? Eu ia gostar muito. Então, pessoal, mais uma vez, muito, muito obrigado, doutor Antônio. Excelente a sua fala, super esclarecedora, super importante para a gente se manter. Obrigado aos colegas professores que estiveram aqui e a cada um de vocês que participou. Certo? Isso aqui vai ficar gravado, vai lá para o canal do YouTube, vai dar para rever, vai dar para espalhar para os outros também assistirem. E eu agradeço a Lene, a Estela, as colegas do NTE, que para os profs do estado vão fornecer atestado, né? Essas profs maravilhosas, amigas aí, que legal. Então, gente, perfeito. Até a próxima terça-feira. Um grande abraço, pessoal. Valeu! Nossa, Antônio, excelente, muito bom. Aqui, Tainã, a Leandra, ali, ó, está dizendo, não foi adicionada no Google Sala de Aula. Tainã, tu coloca, então, a Leandra no Google Sala de Aula. Tainã, me ouve? Isso aí. Obrigado. Muito bem, gente. Então, para a semana que vem, a gente de novo envia o link para vocês estarem acessando na próxima terça. Se conseguirem 9h25, a gente consegue iniciar 9h30 pontualmente. Tá bem? Um grande abraço a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia, abençoado a todos.
Obrigada igualmente, gente. Até a próxima. Até a próxima terça. Até a próxima terça, se Deus assim permitir. Amém.